Outubro de 2023, depois de mais de 10 anos de espera, finalmente o filme de Five Nights at Freddy's foi lançado. O bagulho mal saiu e já tá gerando umas boas polêmicas por aí, né? Acredito que não era menos do que esperado. Pra vocês que já viram o filme, devem saber do que tá acontecendo, não é? O filme de FNAF saiu, os críticos odiaram o filme. No entanto, o público adorou o filme. E é claro que, sendo conhecido como um dos caras que sempre odeia algumas coisas de FNAF, todo mundo ficou perguntando a minha opinião. Depois de o filme ter lançado, Link, você assistiu o filme? O que você achou? Você gostou? Não gostou? Sendo direto pra vocês, o que eu achei pode parecer meio bizarro, mas... eu gostei do filme. Maluquice, né? Tá aí uma surpresa que eu acho que poucos de vocês esperavam. Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E jovens, hoje nós estamos aqui pra poder falar um pouco sobre o filme de Five Nights at Freddy's. Eu assisti já o filme na última semana e eu não assisti ele exatamente no lançamento. Eu demorei uns 3, 4 dias porque eu não queria ver o cinema lotado. E mesmo eu tendo esperado praticamente uma semana pra ver o filme, o cinema tava praticamente assim quando o filme saiu. Pra quem não sabe, bom, e não me acompanha em outras redes sociais, tipo Instagram e etc, eu fui assistir o filme essa semana com o Drawn Mask. A gente assistiu o filme, a gente até parou pra poder jogar um boliche depois, onde eu perdi no boliche, porque o Drawn Mask é um monstro jogando. Porém, eu já assisti sim o filme, jovens. Eu gostei de certa forma do filme, e da mesma forma que eu tinha falado no Twitter e em algumas outras redes sociais, foi um filme interessante. Sei que muitas pessoas gostaram, muitas odiaram, mas eu consigo entender os dois lados, e vou falar um pouco pra vocês nesse vídeo aqui do que eu achei, tanto da história, do que eu achei dos pontos positivos do filme, dos pontos negativos e algumas teoriazinhas aí que as pessoas têm comentado a respeito, beleza, jovens? Então, tendo em mente isso, lembrem-se, esse vídeo aqui vai ter spoilers de todo o filme, ok? Então, se você ainda não assistiu, não sabe de toda a história do filme, ou quer ter a sua surpresa pra ver no cinema, bom, lembre-se que esse vídeo aqui vai ter spoilers, tá? Tendo dito isso, senta aí e vem comigo. Uma das coisas bem óbvias que eu acho que vocês já sabiam que eu ia fazer aqui no vídeo, fazer uma recapitulação aqui de toda a história do filme pra vocês, pra que a gente possa falar um pouco mais a respeito de furos, etc, sem eu só ficar, tipo, recapitulando pontas soltas, pra caso vocês não tenham se lembrado. A história base do filme, gente, ela é bem simples, né? A gente tem o famoso Mike Smith como protagonista, que foi realmente uma grande surpresa chegar no cinema e descobrir que o universo dos filmes vai ser uma terceira vertente. O universo dos filmes, ele não é nada parecido com o universo dos jogos, que já não é nada parecido com o universo dos livros, então realmente fizeram uma história 100% nova e muitos detalhes até que todo mundo já achava que ia ter no filme, não tem. Como por exemplo, aqui o Mike Smith é realmente Mike Smith. O nome dele verdadeiro não é Michael Afton, ele não é filho do William Afton, no entanto ele tem uma família bem parecida, se formos dizer assim. A história de base do filme, como eu tinha falado pra vocês, é bem simples, né? Mike Smith tem 2 irmãos, ou pelo menos, né, ele teve 2 irmãos no passado, hoje em dia ele só tem uma. No entanto, no passado, ele tinha um irmãozinho conhecido como Garrett, uma criança que foi sequestrada na época da sua adolescência, enquanto ele tinha que vigiar o irmão dele, e essa criança que foi sequestrada, obviamente, tem um design, roupas idênticas à da criança chorona de Five Nights at Freddy's 4. Fora isso, o Mike também tem uma irmãzinha mais nova, que se assemelha muito a Elizabeth Afton, a Abby, uma criança estranha que faz desenhos o dia inteiro. Ela é muito fofinha, mas parece que não se comunica muito com as pessoas. O filme se passa durante a vida adulta do protagonista, onde o Mike Smith é praticamente um paranoico, cara. Ele tem um livro chamado de Dream Theory, que inclusive esse livro é uma referência a uma das antigas teorias do canal Game Theorist, sabe? Que é aquele canal maior de teorias do mundo que ajudou Five Nights at Freddy's a se popularizar tanto. Esse livro que o Mike tem, ele é sobre uma teoria relacionada a sonhos que diz que nada que acontece é esquecido pra sempre. Nada é esquecido em 100%. Se você já viu alguma coisa, essa coisa fica marcada na sua cabeça. Você tem memórias sobre isso. Então, quando o irmão do Mike foi sequestrado lá quando eles eram crianças, ele se culpou muito por aquilo, porque ele viu o sequestrador. Ele sabe que ele viu, mas ele não se lembra exatamente como é que é o rosto do cara. Então, Mike tem sonhos lúcidos, onde todas as noites ele usa remédios entre vários outros artifícios pra ajudar ele a voltar para aquele mesmo sonho. Por exemplo, ele tem um pôster do ambiente onde aquilo aconteceu, ele sempre dorme com um fone de ouvido ouvindo sons de natureza para poder lembrar para ele do ambiente onde o irmão dele foi sequestrado, tudo para que ele fique toda noite tendo o mesmo sonho com a mesma memória, para poder tentar voltar pro dia do sequestro e tentar ver se ele pode fazer alguma coisa para ajudar a encontrar o sequestrador ou alguma coisa do tipo. O Mike é completamente maluco, cara. Ele é tão pirado que em um dos empregos que a gente vê ele trabalhando, ele vê um cara que tem uma criança parecida com o irmão dele, ele sai correndo e espanca o maluco do nada, cara, tipo,
de repente. O personagem é bem interessante e a trama dele é bem curiosa. Por conta desses problemas que o Mike tem, ele acaba não conseguindo emprego em lugar nenhum. Ou se ele consegue, ele é demitido muito rápido. O que, obviamente, leva ele pra um suposto cara que vocês devem saber quem é, que oferece pra ele um emprego horrível, com um salário baixo e que é uma porcaria, na Freddy Fazbear Pizzaria, um lugar que foi fechado há muito tempo atrás. Depois dos seus primeiros dias de trabalho, Mike conheceria Vanessa, uma policial que faz uma ronda na área próxima, e parece que essa policial sabe de tudo sobre a pizzaria da Freddy's, visto que ela frequentava esse lugar quando era criança, então ela sabe de muita coisa, e inclusive é ela que conta pro Mike que esse lugar fechou há alguns anos atrás, porque crianças que estavam frequentando o lugar começaram a desaparecer, então o local foi processado e fechado. E óbvio que Mike, descobrindo que crianças desapareceram no lugar, ele fica interessado com toda a situação, onde ao longo do tempo a gente vai descobrindo coisas cada vez mais e mais malucas, tipo, por exemplo, aqui nesse universo tem toda uma coisa relacionada a desenhos, tipo a Abby, a irmãzinha do Mike, aquela que fica toda hora fazendo desenhos, de algum jeito ela consegue se comunicar com os animatronics, cara, com as almas das crianças, sabe? É claro que não se passa muito tempo antes que a gente acabe descobrindo o óbvio, né? As crianças que sumiram foram mortas por um homem em uma fantasia de coelho amarelo. Tudo isso acaba tendo uma espécie de relação com o mistério do irmão do Mike, que desapareceu também. Tudo vai se juntando até que a gente acaba descobrindo algum dos plots novos que realmente chocaram bastante pessoas no cinema. A Vanessa, nesse universo aqui, ela é a filha do William Afton. Quem diria que aquela teoria que o Game Theory fez há muito tempo atrás, de que na verdade a Vanessa era a Elizabeth Afton, se concretizaria nesse universo aqui. Que coisa maluca, né? De qualquer jeito, sim, nesse universo aqui, Vanessa é filha do William Afton. E justamente por conta disso ela sabe de tudo o que aconteceu. Ela sabe que o pai dela matou as crianças, colocou os corpos dentro dos animatronics, e por isso eles estão assombrando a pizzaria em busca de acabar com a pessoa que matou eles. Depois de descobrir tudo, a gente tem uma batalha final, com direito ao próprio William Afton aparecendo com a fantasia da Springlock, muitos gritos no cinema, ele quase matou o Mike, quase matou a Vanessa, mas no fim também ele acabou sendo morto pelos animatronics, do mesmo jeitinho inclusive que ele morreu lá em FNAF 3, preso na Springlock e tudo mais, dando pra gente aquela expectativa, já que ficou garantido que nós teremos uma trilogia de filmes de FNAF. O filme mal lançou e ele já é tipo o segundo maior filme de adaptação de videogames que teve no mundo. Acredito eu que ele só ficou atrás de Super Mario, porque é Super Mario e é isso. Então, com certeza absoluta, foi um sucesso gigantesco. Tendo refrescado a memória de vocês, jovens, e falando um pouco sobre a história do filme, agora sim, eu já tinha chegado a dar uma pequena opinião sobre o filme no Twitter. Então eu vou repetir um pouco do que eu tinha falado aqui. Assisti ao filme de Five Nights at Freddy hoje com Draw Mask. Já fazia um bom tempo que eu não gostava muito de algo de FNAF. É um filme irado, ele tem sim defeitos e vou falar deles depois, mas é um filme com carinho, feito para os fãs. Matthew Lillard estava incrível. Tendo dito isso, jovens, vou reforçar o que eu falei. Sim, eu gostei do filme, sim, ele tem defeitos. Eu acredito, gente, que eu tenho duas listas para apresentar para vocês aqui a respeito do filme. Uma lista que é a respeito de coisas que todo mundo vai gostar muito nesse filme. E eu também tenho uma lista de coisas que eu acho horríveis dentro do filme e que espero eu que melhorem. Então, vou falar primeiro dos acertos, depois a gente fala dos defeitos, tá? Primeira coisa dos acertos, os personagens desse filme. Eu acho que é uma das coisas mais óbvias pra poder dizer, jovens, mas em uma história, principalmente uma história de cinema, né, que é uma história de poucas horas, bem reduzida, no caso do filme de FNAF, apesar dele ser grande, ele ainda assim tem só 2 horas, cara. Ter personagens carismáticos é muito importante, e FNAF tem muito disso. Os personagens principais da história são muito interessantes. Mike é um personagem irado, por exemplo. Ele é carismático, a história dele é boa, as motivações dele são boas também. E mesmo que a gente saiba que o Mike Smith aqui dos filmes não é exatamente o Michael Afton que a gente estava acostumado a ver nos jogos, eles ainda se parecem muito, sabe? Nos jogos, a gente conseguia pensar na ideia de que Michael Afton deveria ser um cara extremamente determinado pra continuar por anos procurando pelo pai dele pra tentar resolver a situação da família. Enquanto que aqui, dentro do filme, a gente tem a mesma coisa, cara. Mike Smith é um cara simplesmente obcecado com o passado, não conseguindo superar a morte do seu irmão e não conseguindo lidar com o seu tempo presente. Todas as noites o cara tenta ter o mesmo sonho só pra poder conseguir voltar e, segundo ele, nas suas próprias palavras, talvez mudar o passado. Ver o personagem dele na primeira vez em tela é algo mágico, cara, principalmente em consideração da relação dele com a irmã dele, que é maravilhosa. Tendo puxado esse gancho, inclusive, já aproveito pra dizer, a Abby é uma personagem muito fofa.
Ela é super decidida, é aquele clássico tipo de irmãzinha mais nova folgada, sabe? Que decide que vai fazer alguma coisa, mesmo que o Mike não queira. Ela tem um papel bem importante na história e ela é ótima nesse papel. Tanto a Abby quanto o Mike são maravilhosos. Eu acho que o maior ponto negativo dentro dos positivos seria o próprio Matthew Lillard como William Afton. Vou ser polêmico aqui. Eu gosto mais do Matthew Lillard como William Afton, que ele apareceu 2 vezes, mano, no filme. É muito pouquinho. Eu queria muito que ele tivesse aparecido pelo menos um pouquinho mais. Espero eu que nos próximos filmes mostrem o passado dele, alguma coisa do tipo, e ele apareça mais. No entanto, ele tendo aparecido 2 vezes, eu juro pra vocês, ele é melhor do que o William Afton dos livros, ele é melhor do que o William Afton dos jogos, ele é a melhor representação que a gente já teve do William Afton aqui. Ele tem um ar sarcástico, meio cara de pau mesmo. Faz referências diretas que você consegue entender o que ele tá falando, é arrogante, ele revela pouca coisa nos seus diálogos, e o próprio ator em si, cara, além de atuar de uma forma maravilhosa, o maluco já tem uma cara de psicopata mesmo, então ficou perfeito. Como eu falei, gostar muito desses personagens em uma trama é muito importante, e nisso não tem como dizer nada a respeito do que eles erraram. Acertaram muito nos personagens. Eu só achei que eles colocaram muitos personagens desnecessários também a respeito da trama, tipo aquele advogado que ele aparece e não faz absolutamente nada, entre vários outros personagens que eles tomam um tempinho de tela que eu acho que poderia ter ficado com personagens mais importantes, como o próprio William Afton, ou o próprio Mike Smith, por exemplo, ou coisas a respeito do mistério. O segundo ponto da lista aqui eu acho que ele é o mais polêmico a respeito do porquê que tá todo mundo gostando muito do filme e tal, que é a questão do fanservice, que é demonizado por pessoas que não gostam de fanservice, ou então pelos críticos e tudo mais. Pra vocês que não sabem direito o que significa esse termo, cara, fanservice é basicamente uma parada feita pros fãs, sabe? Uma referência que tá ali, caso você tenha jogado tal jogo, etc, etc. Quando o filme começa, a introdução do filme, quando tá passando os créditos, ela é feita de forma idêntica a um minigame dos jogos. Parece até que foi o próprio Scott Calton que fez. O filme chegou até mesmo a colocar o Matt Pat dentro do filme como um figurante. O Matt Pat, pra quem não sabe, é o dono do canal Game Theorist, o maior canal de teorias do mundo, responsável por tornar FNAF o que ele é hoje, sabe? Foi o primeiro cara que foi lá e fez teorias de FNAF e tal. Tudo isso, cara, foi feito pra agradar os fãs. Não tem como mentir que se você for um cara que gosta de Five Nights at Freddy e você for assistir o filme, você vai ficar toda hora levantando a mão e pegando referência. As trilhas sonoras do filme são referências, os sons do filme são referências, os ambientes são referências. Tem muitas coisas que estão ali e são muito pequenininhas, mas são só pra colocar um sorrisinho no rosto dos fãs. E eu vou ser sincero, eu não vejo nada de errado, jovens, em você criar um filme para um público muito específico e você tentar agradar esse público. Os fãs de Five Nights at Freddy esperaram esse filme desde 2014, cara. Então, são quase 10 anos de espera. E quando o filme lança, não pode ter uma referenciazinha aqui aos jogos, porque blá, blá, blá. Ah, gente, sinceramente, frescura. Eu sou um dos caras que mais consigo achar defeito em FNAF. Se vocês procurarem no meu canal, aí deve ter uns 45 vídeos só falando mal da franquia. E mesmo assim, eu acho que fanservice é uma coisa legal. Reclamar de fanservice é frescura. Tendo dito isso, posso dizer pra vocês também, como último ponto, que como parte do fanservice, a ambientação do filme é sensacional. Os animatronics realistas, a pizzaria, os ambientes, os bonecos, tudo é perfeito, cara, tudo. Eu me arrisco a dizer que o filme de FNAF deve ter sido uma das experiências visuais mais interessantes que eu já tive com o universo de Five Nights at Freddy. Fora, é claro, Security Breach, que tem todas aquelas referências, bonequinhos e tal. O filme, cara, é um deleite pra você ficar pegando referência. É impressionante. Eu já reassisti o filme umas 2, 3 vezes e ainda não catei todas as referenciazinhas que tem no cenário. É muito legal. Tendo dito isso, chega a parte mais complicada aqui, né? Eu acho que vocês conseguiram perceber, pelos meus comentários, que eu gostei do filme, né? Sim, eu gostei do filme. Então vou pedir para os senhores não levarem essa próxima parte aqui pro lado pessoal, porque agora eu vou falar dos defeitos do filme e eu vou ser bem direto e reto a respeito deles. Primeira coisa que eu não gostei do filme, o roteiro. Jovens, FNAF sempre foi uma coisa meio confusa a respeito, né, do famoso quesito roteiro. Afinal de contas, muitas pessoas se perguntavam como é que os caras iam adaptar uma história que é toda maluca, cheia de buracos, cheia de mistério, pra poder colocar em um filme. E de fato, eu acho que até que ficou uma adaptação ok se a gente considerar que é Five Nights at Freddy, jovens. Mas pra um filme que teve 2 horas de duração, é muito engraçado porque o roteiro tem um ritmo extremamente maluco, sabe? Tipo, eles pegaram, isso daqui é o roteiro. Imagina que essa barrinha branca aqui é o roteiro. Eles usaram tudo isso daqui pra poder usar um monte de cenas aleatórias, tipo cena de comédia, cena de ação, cena de sustinho na tela, referência, fanservice. Aí eles foram lá e pegaram um pedaço bem pequenininho do roteiro pras partes importantes. Os plot twists importantes que a gente deveria conseguir entender, pedaços de roteiro que todo mundo precisava sacar, ou as partes de mistério e investigação, que muitas vezes umas coisas acontecem e só ficam lá e ninguém entende por quê. A história, ela é igualzinha aos
jogos no quesito de roteiro. Ah, Link, como assim? Toda cheia de furo. E não são aqueles furos legais, sabe? Que tipo, é um furo que foi deixado porque é um mistério que vai ser revelado no segundo filme. Não, é furo de roteiro mesmo, sabe? Parecendo que o negócio foi meio mal escrito. E por isso mesmo, jovens, que as notas dos críticos são tão baixas. Eu não sou muito de falar sobre cinema, mas eu sei que existe essa guerra nos cinemas a respeito de tipo, críticos versus público. O que os críticos falam não vale de nada e o que os fãs falam é o que vale. Mas eu tenho que concordar com ambos os lados aqui. Os fãs gostaram do filme porque ele é um filme feito pros fãs, mas eu não posso desgostar do que os críticos disseram. O roteiro do filme não é bom, jovens. Mesmo que você tenha adorado o filme, como eu gostei bastante, isso tem que ser reconhecido. O roteiro do filme não é bom. Pega a cena do William Afton morrendo. Ela é muito legal por causa do fanservice. É muito pica você ver ele morrendo igual o Springtrap dentro do jogo, você se lembrar de Five Nights at Freddy's 3 e tal. Ok, fanservice. Mas agora pega o contexto no roteiro por trás dessa cena. Vamos tentar fazer uma lógica aqui, tá? O Mike Smith, ele tava investigando o que aconteceu com o irmão dele, certo? Então ele foi lá, perguntou pras almas das crianças, olha, o que aconteceu com meu irmão? E ele recebeu apenas a resposta de que quem matou as crianças foi um coelho amarelo. Foi um cara numa fantasia de coelho amarelo. Foram as crianças, as almas das crianças que falaram isso. Então elas sabiam quem tinha matado elas. Quando a gente chega no final do filme, o William Afton aparentemente controla os animatronics. De algum jeito místico que ninguém sabe direito qual é. Ele simplesmente chega naquela área, manda os animatronics levantarem, e eles levantam e obedecem o cara que matou eles. Mesmo que elas, teoricamente, sabiam quem ele era. E mesmo que elas não soubessem exatamente quem era, o maluco tava usando uma fantasia de coelho amarelo na frente das crianças. E aí, como que essa cena é resolvida, né? Como é que o William Afton para de controlar as crianças? O Mike fala pra Abby fazer um desenho, fala, mostra pros seus amigos aí o que realmente aconteceu. A Abby vai lá e faz um desenho onde ela mostra o coelho amarelo matando as crianças, e os animatronics, de repente, descobrem que foi o William Afton que matou elas. Elas vão lá, atacam ele, e ele morre. A quantidade de confusão que tem nessa cena é tão grande que eu vi pessoas que não conheciam nada dos jogos assistindo essa cena e elas não pareciam nada além de confusas, olhando e pensando, o que diabos aconteceu aqui? Se a gente for parar pra poder olhar a lógica da história, a Abby não conseguia conversar com os animatronics e mesmo assim ela teve que fazer um desenho pra poder convencer eles, tipo, fora o fato do William Afton, como que ele tava controlando as almas vingativas das crianças? Supostamente, cara, tinha um desenho na parede. Ele desenhou um coelhinho feliz junto com as crianças. Era só isso, ele chegou com papel e escreveu lá no papel, não fui eu, confia. E os fantasmas acreditaram? A gente também tem várias outras coisas que ficaram acontecendo dentro do roteiro que foram meio esquisitas ou então meio corridas, tipo, quando a gente chega no final do roteiro, a gente descobre que na verdade era pra Vanessa estar trabalhando com William Afton, mas ela traiu ele, seja lá por quê, entre várias outras coisas. E, mano, vou tirar esse pedaço aqui pra poder falar a coisa que eu menos gosto do filme, tá? Vanessa. Nossa, mas eu detesto ela com todas as minhas forças. Minha filha, eu já te odiava no jogo, no filme eu te odeio 2 vezes mais. Sabe por que eu não gosto da Vanessa no filme, mano? Porque ela é um personagem pra conveniência de roteiro. Ela tá aqui pra explicar pras crianças que forem assistir o filme o que o público acabar não entendendo. Ou então ela explica coisas que o Mike poderia ter descoberto sozinho. Tem uma cena com uma roupa de Spring Lock, por exemplo. Todos vocês que já jogaram algum jogo da franquia FNAF sabem como é que funcionam as roupas de Spring Lock, não é? Se você molhar elas ou alguma coisa do tipo, elas são muito instáveis e elas podem se fechar, causando acidentes e matando a pessoa que tá lá dentro. O Mike vê uma roupa de Spring Lock e ele vai lá que nem um imbecil colocar o dedo na roupa. A partir desse momento, a Vanessa aparece e explica pra ele, olha, essas roupas aqui são extremamente instáveis e blá 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 blá. Ela explica isso pra que mais pra frente, né, quando o William Afton morrer, não parece que foi uma coisa totalmente sem sentido. Sabe o que é engraçado disso aí? É que o Mike poderia simplesmente ter, tipo, sabe, colocado um cabo ali na frente, tipo, ter colocado uma madeira, ao invés de ir lá e enfiar o dedo na roupa e tal. Tipo, toda essa cena só acontece pra que a Vanessa possa explicar, e metade das cenas dela são assim. Tipo, quando ela aparece pela primeira vez, e ela conta pra ele que, na verdade, o bagulho fechou em 1980, porque as crianças desapareceram e tal, blá, 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 sendo que o Mike poderia ter só lido isso num jornal, ou numa notícia, ou ele podia ter pesquisado. Ele não era o cara que tava 100% interessado em encontrar o irmão dele e descobrir o que aconteceu. Ele vai pra uma pizzaria que foi fechada porque crianças sumiram, e todas as informações que ele acaba descobrindo não são nem ele que pesquisou. Fora o fato de que, mano, tem muitas coisas meio esquisitinhas no roteiro, ficaram muitos buracos, muitas coisas que acontecem por conveniência 100%, o filme é um pouquinho galhofa nessas partes. Eu entendo um crítico de cinema, jovens, que ele nunca viu nada de FNAF, ele vai assistir o filme, ele só vai achar o roteiro confuso,
E ruim mesmo. Não dá pra gente criticar as pessoas que não gostaram do filme por causa disso. Lembre-se do que eu disse. O filme foi feito pros fãs. Só que eu acho que eles até exageraram um pouco nessa questão de fazer o filme pros fãs, sabe? Quiseram fazer toda a cena do William Afton morrendo ali, só pra ele poder falar o Always Come Back, etc. Tem todo um negócio de fanservice que passou por cima do roteiro da história, deixando todos os mistérios do negócio meio mal explicados. Ah, e fora isso, vou dizer pra vocês que também tem umas coisas meio incertas aí que eu não tenho certeza se pessoas vão ou não vão gostar. Uma coisa que eles tiraram dos livros, tiraram das HQs, e eu sei que eles tiraram dos livros, é aquela coisa dos animatronics serem bonzinhos com pessoas, tipo crianças, por exemplo. A Abby, vamos supor, quando ela aparece e vai conversar com os animatronics, mano, eles não machucam ela, eles fazem cosquinha, a Abby consegue dar um abraço nos animatronics, tem umas cenas fofinhas deles brincando com os animatronics, por exemplo. Eu sei que teve gente que gostou dessas cenas, mas ao mesmo tempo eu sei que teve gente que olhou pra essas cenas e deu longas risadas e achou patético. O fato do Mike Smith não ser o Michael Afton, o fato da Vanessa nesse universo aqui ser filha do William Afton, ou todo o fato do roteiro não ser lá muito legal, são coisas incertas, sabe, jovens? Tendo dito isso, eu gostei do filme, é um bom primeiro filme de FNAF, e eu espero que eles melhorem nos defeitos nos próximos filmes. Mas não é um filme ruim, e eu gostei do filme. Queria agradecer pra vocês, muito obrigado por terem assistido até aqui, um beijo e abraço, valeu, falou e até mais!